Querido, hoje a minha palavra é mais curtinha. Nós estamos aqui para cantar de diversas maneiras e o título que eu dei para ela é a playlist de Natal. O que é uma playlist? Se você tem um streaming de alguma forma, seja no Spotify, seja no YouTube, seja em qualquer lugar que você venha usar, a playlist é aquela lista que sai de músicas que acabam rodando uma atrás da outra. De fato, eu compartilhei contigo já que o Natal ele não deveria ser apenas um dia, é uma estação, poderia ser celebrada durante um mês todinho. A ideia de você trazer de volta, resgatar o sentido dessas coisas. E a música é uma expressão natural daquilo que impacta a nossa vida. Quando tem algo que impacta a nossa vida, geralmente a gente canta em diversas situações. Qual é a playlist que toca no Natal? A ideia é que, de repente, nos primeiros dias de dezembro, ou quando você começa a arrumar, decorar a tua casa, você não se limite a essas decorações. Você acabe colocando músicas lá dentro daquela estação que lembre o que está acontecendo de fato. Não é só uma música que agrade aos teus ouvidos, ou que fale sobre qualquer outra coisa que não seja a ideia de Jesus vindo à terra. Sabe, quando alguém experimentava uma graça na Bíblia, há uma expressão natural de cântico. Um dos maiores milagres que o povo de Israel já viu foi o Mar Vermelho se abrir. E a palavra diz que uma das primeiras coisas que eles fizeram depois que o Mar Vermelho se abriu foi um cântico de louvor. Você vai ver Miriam pegando o que tinha à disposição dela, que era um tamborim, e sai cantando no meio do povo, agradecendo. Ou seja, eu experimento a presença de Deus, eu experimento a graça, experimento o milagre, e a canção é algo natural que flui. Você percebe que não é algo religioso, não é algo que a gente simplesmente lê. E eu quero trabalhar contigo hoje, nesses breves minutos que eu tenho com você, 3 canções que nós vemos dentro da palavra, que refletem momentos específicos, e não só entender que existe uma música, mas existe uma condição para que Deus receba essa música. Hoje é uma noite diferente, hoje é cantata, a gente vai ver bastante música aqui, mas a ideia é que você não se torne um espectador. A ideia é que Deus, Ele não está preocupado com os espetáculos, porque, afinal de contas, vamos falar sério, ao redor do trono, né, milhares e milhares de anjos, nesse exato momento, estão um coral muito mais bonito que qualquer coisa que o ser humano consiga produzir. Então, o que chama mais a atenção do Senhor, não é a superprodução, não é a técnica, mas existe uma chave dentro disso. Você vai ver o cântico de Moisés, você vai ver muitos cânticos de Davi, enfim, há uma expressão natural. Quando Jesus nasceu, eu falei aqui semana passada, o céu não ficou em silêncio. Quando Jesus nasceu, há um exército celestial diante dos pastores fazendo um show em particular, né? Lucas capítulo 2, uma multidão do exército celestial apareceu louvando a Deus, glória a Deus nas alturas. Você pode imaginar como foi lindo, como maravilhoso. Pensa que eles não têm alto-falante igual a gente, eles não têm pressão sonora igual a gente tem, já tem a experiência. Esses anjos naquela magnitude celestial, os anjos estão cantando e aqueles pastores estão aterrorizados num primeiro momento, né? Porque a mensagem do anjo é: calma, se acalma, não tenham medo, nós estamos aqui para anunciar algo grandioso. Mas existe uma condição para você fazer isso. E todo louvor que ele é direcionado a Deus, em primeiro lugar, ele precisa começar no Espírito. Como é que a gente começa louvando a Deus? 7 já conseguiram me ajudar, né? Como é que a gente louva a Deus de verdade, querido? Começamos no Espírito. É aqui que começam as coisas. Você tem que entender, a Bíblia diz que o Espírito está sempre pronto. Mas o que é fraco? A minha carne, aquilo que me distrai do Senhor. Então eu preciso, em primeiro momento, mortificar a minha carne, dar uma silenciada nela, para que o meu espírito ele possa agora falar diretamente com o Senhor e possa ouvir a direção do Senhor. E é aqui que começa a nossa jornada. O primeiro cântico que eu quero compartilhar contigo é o cântico de Zacarias. Zacarias é pai de João Batista, ele já é um senhor de idade, e ele passou a vida inteira dele esperando para ser sorteado, não na Mega Sena, não na loteria, mas em uma escala de sacerdotes que poderiam levar o incenso ao Santo dos Santos. Eu já trouxe uma palavra um dia aqui exclusivamente sobre isso, falei sobre estatística, qual é a chance disso acontecer. Então deixa eu adiantar para você, o fato é que lá na velhice dele, ele não tinha filhos. E lá na velhice dele, parte do sonho dele se realiza, ele é sorteado para levar incenso ao Santo dos Santos. E quando ele chega lá, um anjo aparece para ele, falando que ele vai ter um filho, esse filho vem da parte de Deus, né? E o nome dele devia ser João e tal. Enfim, a ideia é que
Zacarias, num primeiro momento, duvida. Talvez ele duvidasse dele, da capacidade física dele, que já tinha ido embora faz tempo. Talvez ele duvidasse da sua mulher, que já não estava mais procurando ele fazia tempo. Talvez a beleza dela já tinha partido, ou há décadas a menopausa já tinha acontecido. Não sei o que passou no coração dele. Mas o fato é que ele fica mudo naquele instante. E você conhece a história, vamos adiantar o processo aqui. Quando nasce o menino João Batista, que a gente vem a conhecer ele por esse nome, mas eles estão definindo qual é o nome da criança. Qual é o nome da criança? Costume judeu é que tinha que ser o nome de alguém da família. E aí Isabel fala assim, não, o nome dele vai ser João, a gente tem uma palavra de Deus. E aí o pessoal ficou discutindo, não tem ninguém na família, não pode ser. Zacarias, que só estava se escrevendo ali via tabuinha, então ele escreve, não, o nome do menino vai ser João. E a palavra diz que imediatamente a sua boca é aberta e ele expressa um louvor a Deus, que é esse aqui que a gente vai ler. Lucas capítulo 1, verso 67. Zacarias, o pai de João, onde é que começa o louvor, querido? Meu ponto 1, no Espírito. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito, profetizou dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Você pode pensar que em meses de mudez, entre ele ouvir a voz, entre Isabel ter toda a gestação e agora nasce o menino, a primeira coisa que Zacarias fala é já esse poema. Como é que ele fez isso? Ele decorou, ele improvisou na hora? Aonde começa o louvor, querido? O Espírito já estava no Espírito dele. Ele não estava conseguindo expressar da boca para fora, mas no Espírito já tinha algo dentro dele. No Espírito ele já estava meio que, se o Senhor me der esse livramento, se o Senhor me direcionar, Pai, eu já entendi, Pai, por que eu ainda estou... Muitas vezes, querido, nós estamos meio que mudo na vida, mudo na fé, mudo na crença, mudo na esperança. E aí a gente quer que as coisas mudem. E aí nós estamos ao redor tentando batalhar com muitas coisas, mas às vezes o silêncio de Deus é para tratar justamente a nossa incredulidade naquele momento. Porque no momento em que Deus abre a nossa boca, o cântico já está lá dentro, você percebe? Eu não estou cantando só para agradecer a Deus porque o meu Natal foi bom e eu ganhei tudo aquilo que eu queria. Eu já tenho que trazer dentro de mim, dentro do meu espírito. E quando eu falo com o meu espírito, significa que você faz isso mesmo sem vontade. Você faz isso mesmo sem entender. Há um espírito de gratidão que nós precisamos expressar. Há uma atitude de rendição que começa no espírito. Por isso que a primeira resposta ao milagre, o que deve ser? O louvor, não há dúvida. Sabe, talvez você que está aqui nos visitando pela primeira vez, ou talvez há pouco tempo, você se sente um pouco mudo há um tempo. O que eu quero dizer com isso? Sem força, sem fé. Às vezes vai orar, as palavras parecem que não fluem. Mas eu quero dizer que você não veio hoje só em uma cantata, só para assistir. Você veio aqui para Deus reacender o louvor dentro de você. Amém? Começa então aonde? E depois que vem no Espírito, começa a vir o campo das emoções, do raciocínio, que é a alma. Segunda dimensão que Deus fala conosco, depois que você ativa o seu Espírito, entende que começa lá no Espírito, mesmo sem vontade, aí vem o mundo da vontade, que é a alma. A Bíblia diz em um salmo assim, canta minha alma. Por que você acha que ele escreve isso? Ele está falando para a alma dele, canta minha alma. Talvez ele está muito triste naquele dia, mas ele está falando com a alma dele, canta minha alma. Canta, sabe? Espera em Deus, espera em Deus. Você fala com a tua alma, porque a alma é o mundo dos sentimentos. E aí, se a gente viver pelo sentimento, às vezes a gente ama a Deus e a gente não gosta de Deus. Às vezes a gente quer servir a Deus e a gente não quer mais. A gente não vive pelo aquilo que nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Essa é a ideia que precisa haver na sequência um louvor da alma. E o personagem que eu trouxe aqui para expressar isso, ela vai usar de fato isso, essa expressão, é Maria. Maria, diz os estudiosos que ela deve ter entre 13 e 16 anos. Uma adolescente, uma virgem, que vem com uma história para os pais assim, engravidei e foi do Espírito Santo. Quem é que vai acreditar nisso? Vem para uma sociedade altamente julgadora, e fala assim, engravidei, foi do Espírito Santo, mas você é a noiva de José, o que é que eles vão pensar? Há toda uma pressão ao redor dela, há toda uma injustiça social por acontecer na vida dela, há um casamento que ela está aguardando, que vai ter que ser adiado, ela fez planos, vai ter que ser adiado por causa dessa palavra, olha, tu és bendita entre as mulheres. E o que é que Maria expressa? Esse cântico aqui, que ela se inspirou no cântico de Ana, de Samuel, e ela diz assim, lá em Lucas
capítulo 1, verso 46. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. Primeiro começa no espírito, depois o louvor da alma. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito, olha ali, está vendo? Se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Você percebe que tem muito problema para a alma de Maria se preocupar? Tem muita coisa acontecendo ao redor dela, mas a alma engrandece a Deus só quando ela deixa de engrandecer os problemas. Todos nós temos problemas. Talvez você não conseguiu comprar todos os presentes que você gostaria. Talvez você não está terminando o ano do jeito que você gostaria, com as metas que você gostaria, querido. Mas o louvor da alma, de fato, que adora a Deus, ele engrandece primeiro a Deus, antes de engrandecer os problemas. Por isso que, nesse momento, nós entendemos que nós mexemos com o nosso espírito. Você vem a um lugar como esse para ouvir do Espírito. E uma vez que você ouviu do Espírito, agora a tua alma tem que estar atenta. É o que você está batalhando agora mesmo para manter a tua atenção neste lugar. É a batalha da alma. Se você insistir bastante nesse pensamento, vai acontecer o terceiro louvor, que é o do coração. O ciclo da vida, do pecado, funciona mais ou menos assim. Você olha as coisas, a concupiscência dos olhos, você pensa, e se você alimentar esse pensamento, gera um desejo, que é o que a gente expressa no nosso coração. Eu sempre uso o exemplo das mulheres no shopping, que é mais fácil de entender, né? Elas passam lá, os olhinhos delas batem num vestido da vitrine, elas continuam caminhando, mas agora vem o mundo da alma, dos pensamentos, ela começa a se enxergar naquele vestido, ela alimenta aquele pensamento, e ela está a 30 metros de distância, mas o coração dela está onde? Está lá atrás. Nossa, eu tenho que comprar, eu tenho, porque é o mundo dos desejos. Você entende que o nosso louvor, ele também passa por esse processo. Você fala com o teu espírito, depois você fala com a tua alma, e se você continuar alimentando essa ideia, vindo à igreja, participando de um pequeno grupo, lendo a palavra diariamente, tendo uma vida de oração, o teu coração vai querer ver o Senhor. O teu coração vai desejar o que Deus deseja. O teu coração vai rejeitar o que Deus rejeita de maneira natural, não religiosa. Quantos estão entendendo? Você entende isso, querido? E há uma expressão aqui também. É o nosso querido irmão Simeão. Simeão também é antigo na casa. Simeão, ele já tem bastante idade. Mas um dia o Espírito Santo falou para ele que ele não ia morrer sem ver o Salvador. Ele passa uma vida tentando ver o Salvador. Só que você tem que entender o seguinte: no templo de Jerusalém, que havia nos tempos de Jesus, é um lugar muito maior que esse aqui. Mas, querido, pensa em umas 15 a 20 vezes maior que isso aqui, cheio de gente. Pergunta, como é que você acha alguém assim? A experiência mais próxima que a gente tem é quando você vai no estádio. Já tentou encontrar um amigo no estádio sem celular? Como é que funciona? Então está lá Simeão, ele tem uma promessa de Deus. E um determinado dia, se você for olhar Lucas capítulo 2, verso 26, vai dizer que o Espírito Santo naquele dia encorajou o irmão Simeão a ir lá no templo em um lugar específico. Que dia era esse? Justamente o dia em que Maria e José, ao 8º dia, conforme o costume judaico, trazem o menino Jesus. E no meio daquela multidão toda, quem é que está lá para apresentar, que é para encontrar Jesus? Simeão. E quando Simeão encontra Jesus, ele expressa esse louvor a Deus, que é o terceiro e último texto que a gente vai ver aqui, ó. Lucas capítulo 2, verso 28. Simeão o tomou nos braços, o menino Jesus, e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Sabe quando Simeão expressa assim: Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Qual que é a ideia aqui? Eu encontrei o que eu mais precisava na vida. Meu coração está realizado. É a ideia de que a maior conquista que poderia acontecer, já aconteceu. E você pensa assim, tudo que vier daqui por diante é lucro, porque eu já encontrei aquilo que eu precisava. Quantos não gostariam de ter esse sentimento agora?
Agora, se você morresse hoje, esse sentimento já está dentro de você. Eu já sou o que eu preciso ser. A minha identidade não está no que eu tenho, eu deixo de ter, ou o que eu deixei para outras pessoas que vão vir depois de mim ter. A minha identidade está, percebe? É o louvor do coração. Eu quero Ele. E quando eu encontro Ele, eu tenho essa sensação de paz e descanso. Quantas pessoas você conhece, querido? Estão gastando a vida agora, nesse exato momento, achando que tudo que elas têm é umas férias que estão aqui diante de nós. Tudo que ela tem, eu tenho que desfrutar agora, e é viver o hoje, e ela gasta a vida dela inteira nisso, nunca descansa, nunca tem paz na alma, nunca existe uma realização profissional, não tem um teto. Quando chega aqui, é bom agora, mas amanhã não é mais. Nunca tem uma realização de conquista, porque depois que ela conquista uma coisa, dura um tempinho, já deixou de ser novidade. Isso não é preenchimento. Preenchimento é o que Simeão fala assim, ó, Senhor, estou bem, eu estou descansado. Quantos de vocês desejam esse tipo de paz? Você só vai encontrar esse tipo de paz, querido, em Jesus. E eu quero terminar com esse exemplo. Tire um momento nesse Natal para fazer o que Simeão fez. Que é, talvez não literalmente, segurar Jesus no colo, mas no coração. Quando nós celebramos o Natal, nós celebramos algo muito, muito precioso. Não é só a vinda de Jesus à terra, Deus se fazendo carne. Jesus diz assim, eu preciso ir embora, senão o Consolador não vai vir. A pergunta é, como assim, Jesus? Não quero que o Senhor vá embora, quero que o Senhor fique. E ele fala, eu preciso ir embora, porque outro precisa vir. Ele está expressando um desejo, percebe que o Natal já aconteceu, Jesus já esteve presente, mas algo muito mais importante ainda precisa acontecer. William Temple foi arcebispo da Cantuária, a igreja anglicana da Inglaterra, no tempo da Segunda Guerra. E ele trouxe essa expressão muito legal. Ele diz assim, não adianta me mostrar Hamlet, é uma peça de Shakespeare, e pedir que eu escreva igual isso. Só o gênio Shakespeare pode escrever isso. Se você me pedir para escrever uma peça igual a Shakespeare, eu não vou conseguir. Da mesma forma, não adianta pedir para eu viver como Jesus, porque eu não consigo, eu não sou Jesus, eu não consigo viver. Mas, se você colocasse em mim o gênio de Shakespeare, eu poderia escrever uma peça igual a ele. E da mesma forma, se o Espírito de Jesus estiver dentro de mim, eu posso viver como ele viveu. Qual é a ideia aqui, querido? Deus não apenas veio em carne e habitou em um corpo físico para morrer na cruz pelos nossos pecados. Deus veio para morar dentro de nós, para habitar dentro de nós. O último livro da Bíblia, Apocalipse, vai terminar dizendo que agora a habitação de Deus está entre os homens. Sabe qual é o destino final? Deus de fato habitando no nosso meio, nós o vendo face a face. E o que é que nós vamos fazer quando nós chegarmos lá? Louvar a Deus. Hein? Me ajude? Hein? Espírito, na e no. Se coloque de pé, por favor.